Interdição de parte da ponte na divisa entre Taubaté e Tremembé causa transtornos para moradores e gera prejuízos ao comércio, que amarga a queda de quase 40% nas vendas. Deslizamento de pedra interdita parte da serra da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Campos do Jordão. Ladrão invade banca de jornal em São José dos Campos e leva mais de 2.000 pacotes de figurinhas da Copa do Mundo. Prejuízo passou dos R$4.000. Presidente da Volkswagen visita a fábrica de Taubaté e anuncia a produção de 2 novos modelos. Apesar do investimento, não há previsão de novas contratações. Nova frota em audiência pública. Secretário de Mobilidade Urbana de Taubaté promete acessibilidade em toda a frota do transporte coletivo até o final de abril. Nova programação. Empresários e publicitários de São José dos Campos participam do lançamento da programação da Band para este ano. Quinta-feira, 29 de março, véspera de feriado. Bem-vindo ao Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Boa noite para você. Bom, olha, a gente começa essa edição do Band Cidade falando da interdição parcial da ponte na Estrada Nova entre Taubaté e Tremembé, que tem causado transtornos para os moradores e prejuízos para os comerciantes das duas cidades. Por causa da erosão provocada pelas fortes chuvas do início de março, os motoristas precisam recorrer a rotas alternativas para chegar a Tremembé. E o deslocamento, que antes levava 5 minutos, agora é de meia hora. Pois é, infrações de trânsito também estão sendo registradas no local, com carros seguindo na contramão para encurtar a viagem. Olha só o tamanho do problema que os moradores da Estrada Nova, que liga Taubaté a Tremembé, enfrentam há quase um mês. Parte da ponte cedeu com as chuvas de verão. A via está parcialmente interditada e nada de sinal de reforma por aqui. O condomínio que eu moro tem aproximadamente 1.500 moradores, né? Esses moradores também fazem tudo na cidade de Taubaté, levar a criança na escola, no comércio, na padaria, numa vendinha. E agora não tem condições, né? Porque para dar essa volta imensa, um percurso que aí a 5 minutos leva meia hora, né? Sem condições. Para os comerciantes, a ponte faz a ligação com os clientes de Tremembé. Com a interdição, muitos deles deixaram de frequentar os locais porque ficou inviável dar uma volta maior. Nesse momento, nós já estamos com prejuízo de 40%. Não só o meu comércio em si, mas o comércio todo da região. Tanto que algumas pessoas já estão até falando em fechar, porque não sabem o que fazer. Assumiram compromissos novos em cima de uma credibilidade de movimento que não está acontecendo. E o pessoal já está começando a entrar em desespero total. Aqui era um fluxo grande de carro, né, que passava na minha porta para ir para Tremembé, que pararam de passar, que eles já têm que fazer o retorno, então eles passam muito longe. Então estão todos prejudicados aqui, a avenida inteira, o comércio inteiro, né? A ponte está interditada, tem até uma proibição bem visível, mas parece que a maioria não quer ver. Tem caminhão, moto, carro, todos ignoram e entram na contramão. Os acidentes se tornaram inevitáveis. A única coisa que a gente quer é saber o responsável e um prazo para que faça o reparo na ponte e evite esse tamanho transtorno para os moradores. Isso porque o local faz a ligação entre duas cidades, Tremembé e Taubaté. Aí fica aquela questão, de quem é a responsabilidade por essa obra? O jogo de empurra continua como todas as outras quedas que teve na ponte que eu já vivenciei. Não é minha culpa, não é minha culpa. Uma parte em Taubaté, nós tivemos um pré-apoio da prefeitura que iria começar uma obra. Tivemos 2 datas, nenhuma das 2 datas foi cumprida e agora estamos aqui de novo, tentando alguma coisa novamente. O problema com a ponte não é novo. A estrutura já foi recuperada em 2011 e novamente em 2015, quando uma das cabeceiras cederam com a tempestade. Nesta semana, a adutora da Sabesp, que fica debaixo da ponte, rompeu. Um morador fez o registro. Mais uma vez, um vazamento na tubulação. Já liguei na Sabesp, até agora ninguém veio. A Sabesp já fez o reparo, mas a ponte continua na mesma. A Prefeitura de Taubaté diz que pediu apoio da Prefeitura de Tremembé, mas que deve executar as obras com recursos próprios. Enquanto isso, os moradores aguardam uma solução.
Não é culpar um ou culpar outro, é achar quem que é o responsável, porque nós pagamos impostos, né, IPTU aqui na cidade de Tremembé e alguns impostos em Taubaté. Então eu acredito que alguém tem que achar uma solução para isso, porque está trazendo bastante dificuldade para a gente. Os meus impostos vencem no dia 20, no dia 30, nos dias que vencem, e ninguém coloca uma barreira na frente dizendo para eu não ir levá-los ao banco. Eu tenho que levá-los ao banco. Então a gente cumpre os compromissos, mas o poder público deixa a gente nessa situação. Difícil cumprir os compromissos assim. Como a gente viu na reportagem, a Prefeitura de Taubaté disse que vai fazer o reparo da ponte com recursos próprios, mas ainda não deu data para o início dos trabalhos. A gente também procurou a Prefeitura de Tremembé para comentar sobre essa situação, mas ainda não recebemos nenhum posicionamento. Vamos dar calendário para as duas prefeituras, então, né? Já que não tem data. Nesta saída para o feriado prolongado, motoristas tomaram um susto na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso à Serra da Mantiqueira. É que houve um deslizamento de pedras na altura do quilômetro 31. Foi na saída do túnel. Durante a tarde, uma pista foi interditada para a remoção das pedras para o acostamento. Neste momento, a pista está livre e não há problemas a quem sobe ou desce a Serra de Campos do Jordão. 21 mil veículos devem passar pelo local durante a Páscoa. O lançamento do álbum de figurinhas da Copa do Mundo provocou uma corrida às bancas da região, o que também despertou interesse de criminosos. Nesta madrugada, uma banca de jornais da Vila Ema, em São José dos Campos, foi furtada. O bandido levou mais de 2.000 pacotes de figurinhas do local. R$ 4.800. É o tamanho do prejuízo que esse empresário sofreu depois que a banca de jornal dele foi furtada nessa madrugada. O estabelecimento fica na Vila Ema, em São José dos Campos. Os itens levados foram simplesmente os que mais vêm sendo procurados no local ultimamente. 2.400 pacotes de figurinhas do álbum da Copa do Mundo. O foco deles foi isso aí. A figurinha, mas como encontrou dinheiro também, aproveitou a embala e levou também. Ele abriu ali a porta lateral ali, eu acho que foi até com pé de cabra, eu acho. Abriu ali, entrou por ali mesmo, caiu aqui dentro, é onde foi fazendo a limpeza. Nessas imagens gravadas pela câmera de segurança de uma casa lotérica que fica ao lado da banca, é possível ver a ação do bandido. Era por volta de 3 da madrugada. O suspeito estoura a porta de metal e entra no estabelecimento. Ele separa as caixas com figurinhas e deixa o local calmamente. Além das cerca de 12.000 figurinhas, o criminoso levou ainda em torno de R$ 900 em dinheiro. O dono da banca só percebeu o que havia acontecido 4 horas depois da ação do bandido, por volta das 7 da manhã. Descrente com o trabalho da polícia no bairro, ele disse que não pretende registrar boletim de ocorrência. Não vai resolver nada, eu acho que não resolve nada, pô. Resolve sim. Alguém faz várias reuniões aqui no Vila Ema, aqui, para segurança, enfim, para geral aqui. Mas fica por isso mesmo, fica no papel, só no blá 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 e acabou, entendeu? Porque aqui não tem segurança. Falar que aqui tem segurança, não tem. Falaram na delegacia lá que aqui tem policial. Aqui não existe policial. Você viu algum policial por aqui? O Matheus, proprietário da lotérica que cedeu as imagens da câmera de segurança ao seu Antônio, confirma a situação. Segundo ele, o policiamento na Vila Ema, uma região com muitos comércios, não é satisfatório. Inclusive, aqui a casa lotérica, um ano atrás, entraram, fizeram um belo de estrago, roubaram, furtaram o valor, né? Viaturas aqui, muito pouco se vê aqui na região. Por nota, a Polícia Militar disse outra coisa. Informou que neste mês registrou apenas 4 ocorrências na Vila Ema. Foram 2 furtos a estabelecimentos comerciais na rua Heitor Villa-Lobos, um furto de carro e um roubo de celular pela Avenida Jorge Zaru. Portanto, a PM considera baixo os índices criminais do local. E para o planejamento estratégico de policiamento, esses dados são essenciais. Então, a polícia faz um reforço sobre a necessidade do registro do boletim de ocorrência para que a segurança seja reforçada. Hoje de manhã, 3 sindicalistas foram presos em Caraguatatuba durante um protesto em frente a uma empresa que presta serviços à Petrobras. Entre eles, o presidente do sindicato, que representa trabalhadores de mobiliário e montagem industrial. Segundo a Polícia Civil, o grupo tentou bloquear a rodovia Rio Santos e ignorou ordens da Polícia Militar durante uma manifestação. Gás de pimenta foi usado para dispersar a multidão. Segundo o sindicato, a ação reivindicava melhorias nos salários, além de conversas sobre um acordo coletivo.
Depois do intervalo no Band Cidade, moradores do Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba, reclamam de uma cratera aberta no bairro depois de um temporal na semana passada. E ainda, presidente da Volks visita a planta da montadora em Taubaté. E mesmo embalado pela onda de otimismo com a conquista de 40% do mercado nacional, o executivo da Volks não prevê novas contratações na cidade. A gente volta já já, agora são 6h59.